E aí pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando do canal e quero aproveitar para chamá-los a se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito. Vai lá e marca o sininho também para você receber notificações de novos vídeos. E envie esses vídeos para pessoas que vocês acham que faça sentido para elas. Bom, hoje a gente vai falar sobre o sentido da vida e depressão. Poxa, Alexandre, o sentido da vida? Negócio meio filosófico, né? Não, não é não. A gente vai partir de alguns estudos que existem a respeito desse tema e eu acho que vai ser bem legal. Eu queria começar citando o Viktor Frankl, que escreveu o livro Em Busca pelo Sentido, que foi preso num campo de concentração em Auschwitz e lá ele resolveu desenvolver uma teoria sobre qual era o sentido da vida. Num lugar onde tudo parece perder o sentido, ele resolveu fazer o inverso, resolveu estudar qual era o sentido da vida. E é claro que ele cita aí todas as experiências, que eu não vou falar aqui, dele no campo de concentração, mas eu queria chamar a atenção para 3 elementos que ele traz, que são fundamentais para que a gente encontre sentido na vida. Um deles é você ter uma visão do futuro de algo ainda por fazer, né? Algo relevante que só você possa fazer no seu futuro. Seja algo que você ainda tem que encontrar, seja uma pesquisa que você tem que desenvolver, um projeto importante que você tenha a concluir. Então, isso nos dá sentido na vida. Uma segunda questão que nos traria profundo sentido na vida seria amar alguém. Isso também nos dá sentido. Quando você encontra uma pessoa ou quando você encontra pessoas com as quais você planeja viver o seu futuro, em um estado de amor e de realização com essas pessoas, isso também te dá sentido. Vocês já devem ter visto muitas histórias por aí de pessoas que viveram muitos anos com alguém que amava e quando essa pessoa infelizmente vem a falecer, em pouco tempo depois parece que aquela pessoa desidrata, né, emocionalmente e às vezes acaba até por falecer junto. Quando não permanece uma pessoa já amargurada, sem muito sentido na vida, em muitos casos ela chega realmente a falecer também e às vezes pouco tempo depois. E um terceiro elemento que dá sentido na vida é o sofrimento. Olha que interessante isso, né? E aí que a gente vai associar a essa história do sofrimento com depressão, com melancolia e com outras manifestações de tristeza que é fruto, objeto de estudo da psicanálise também. Por que o sofrimento? Porque o sofrimento, quando ele é compreendido, ele pode virar uma causa pela qual você vive. Ele pode ser ressignificado, ele pode ser sublimado e ele pode se transformar num motivador que dá sentido para a sua vida. O próprio Viktor Frankl cita um senhor que o procurou depois de várias tentativas de vários tipos diferentes de análise, né? E inclusive com o próprio Viktor Frankl sem sucesso. Num determinado momento ele cita que ele teve um estalo, que ele teve uma ideia, ele sabia que aquele senhor era extremamente cristão, né? Que estava ali muito calcado nos ensinamentos de Jesus, era a ótica que ele tinha da vida, né? de valores, de certo, de errado, de ético. Ele num estalo resolveu perguntar para aquele senhor que havia perdido a esposa, em um estado muito parecido com esse que eu citei para vocês agora há pouco, né? do exemplo de alguém que perde, alguém que ama. Ela veio a falecer e ele não conseguia mais ver sentido na vida. Então, sabendo daquela visão cristã, o Viktor Frankl, em um estalo, perguntou para aquele senhor, falou, você já parou para pensar que Deus pode ter poupado a sua esposa do sofrimento de ficar aqui sozinha, porque ele sabia que você era mais forte e ia dar conta disso? Parou para pensar nisso? Que você pode estar sendo usado por Deus para que ela não sofra a sua perda, como um dos dois tinha que ir primeiro, você é mais forte e por isso você ficou para tocar a sua vida até quando ele quiser? E nesse momento esse senhor teve um estalo e entendeu que aquele sofrimento dele tinha um sentido. E a partir dali ele começou a encarar a vida não mais de uma maneira depressiva, mas ele começou a ver aquele ato de viver como um ato de salvamento do sofrimento da sua esposa que não estava ali mais presente. Então o sofrimento ele pode ser um elemento que venha a nos motivar.
E mais, o sofrimento, ele ainda ganha sentido a partir do momento em que eu identifico que uma situação não pode ser mudada. E aí eu decido que quem tem que mudar sou eu. Então olha que interessante isso, né? A partir do momento em que você está em um estado depressivo, de sofrimento e etc e tal. Claro, não vamos entrar aqui no mérito daqueles estados de depressão que já afetaram a pessoa de tal maneira que é necessário, às vezes, uma intervenção medicamentosa, né? Vamos falar aí daquele estado depressivo, e aí vale lembrar que talvez seja a maioria deles, que é fundamentalmente emocional, traz pra gente, né, uma tristeza profunda em função da falta de percepção de um sentido na vida. Que, diga-se de passagem, é o que leva as pessoas também, na maioria das vezes, segundo pesquisas, ou para o alcoolismo, ou para o uso de drogas, ou até para outros tipos de vício, né, que a gente tem aí na sociedade, que servem como preenchedores dessa falta de sentido. Mas, voltando à questão do sofrimento, quando nós percebemos que há um sofrimento que não pode ser superado, por exemplo, uma perda que você não tem como recuperar, né? Seja uma pessoa, seja lá o que for, algo muito importante para você, um falecimento, um câncer que você não tem mais condição de reverter. Todos estes sofrimentos podem nos deprimir profundamente. Porém, há uma escolha aí, né? Quando eu percebo que eu não posso mudar a causa do sofrimento, eu percebo que eu posso mudar a mim perante o sofrimento. E nesse momento eu posso ressignificar o sentido da minha vida. E este sofrimento, ou a luta contra este sofrimento, pode virar a minha causa. Então, é aquela pessoa que perdeu um filho, mas aquilo acaba virando uma causa para ela, né? Em nome daquela perda, e ela acaba liderando um movimento, né, para que pessoas não percam mais entes queridos da forma como ela perdeu, por exemplo, ou alguém que perde alguém querido para as drogas, ou alguém que é um viciado em drogas, que identifica que não pode lidar com aquilo, que continua suscetível ao vício, às vezes por questões químicas, mas que começa a liderar um movimento anti-drogas. Então você tem aí uma série de exemplos de pessoas que transformam essas causas que elas não podem mudar em causas honrosas que dão sentido às suas próprias vidas, né? Uma pessoa que tem um câncer terminal e resolve sair pelo mundo dando palestra de motivação. Assim, o sofrimento pode ser algo que também nos dá sentido na vida. Já quando a gente fala em depressão, a gente precisa entender que existem várias classificações de depressão, que existe melancolia, que existem transtornos de humor e que existem outros transtornos, como por exemplo o transtorno psicótico, que podem gerar momentos de profunda tristeza, de profunda depressão, sem que seja clinicamente ou caracteristicamente um quadro de depressão. Após um estado de ataque psicótico, por exemplo, uma pessoa pode entrar em estado aparentemente depressivo, ou na verdade depressivo, mas não se caracteriza como a depressão, e sim como parte de um transtorno psicótico. Então existem aí muitas categorias dentro destes transtornos e dentro da própria depressão em si. Tem outras classificações também que são relatadas aí por duração, por o que realmente são causas dessas depressões, né, como depressão mais leve, uma depressão maior. Então fazem parte de um amplo universo do estado depressivo ou melancólico, né? Como você tem a distimia, por exemplo, que é um tipo de depressão leve, que pode durar aí por muito tempo e que às vezes é confundida até como um traço da personalidade da pessoa, mas não é. Às vezes tem uma causa emocional ali que perdura por muito tempo, a pessoa assume aquele estado de tristeza por meses, às vezes por anos, mas ela não é daquele jeito. Aquilo é uma distimia, uma depressão leve que a acompanha, que tem uma causa que está ali sempre incomodando aquela pessoa e que não foi devidamente superada, não foi devidamente tratada. Já a depressão em si, ela é diferente da distimia, porque ela é mais grave e ela tende a ser mais incapacitante. Então a pessoa que tem a distimia, ela não é incapacitada de desenvolver ali as suas ações do dia a dia. Mas a pessoa que está deprimida, essa sim,
ela já passa a ter afetada a sua condição de desenvolver os seus afazeres no dia a dia. E a depressão tem um traço interessante, que uma boa parte dela, alguns estudos dizem aí 40%, né, ou quase metade das pessoas que têm depressão, tem também por fatores genéticos. A gente precisa entender que existe essa afetação sim, química, genética, física, né, fisiológica, mas que com certeza as questões emocionais bem trabalhadas podem nos manter, mesmo quando há essa predisposição, em um quadro de uma saúde mental adequada. Por exemplo, quando uma pessoa que tem essa predisposição à depressão, isso também vale para qualquer um de nós, mas é agravado nesses casos, reprime algum trauma, alguma experiência ruim, não trabalha aquilo direito, né? Não resolve, não soluciona aquilo direito, aquilo vai para o seu inconsciente e vai gerar aí um represamento de energia muito grande, né? Vai gerar ali uma tensão muito grande e aquilo vai estar sempre ali em paralelo, angustiando essa pessoa e a predispondo ainda mais para esse quadro depressivo. Daí a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Eu queria trazer para vocês que essa busca pelo sentido, que está sempre calcada em um desses elementos que a gente trabalhou aqui, pode ser a resposta para essas pessoas, ou que tem um quadro de distimia, ou que tem um quadro de depressão, repensarem em qual é o sentido, em onde está o sentido da vida para elas dentro destes 3 pilares e como passar a trabalhar esse sentido que deve ser encontrado por cada um de nós e que não vem com os valores, não vem com a educação, né? Seus pais vão lhe passar valores, a sociedade vai lhe passar valores, né? A escola e os seus amigos e etc e tal, mas os valores não te dão sentido. O sentido é algo seu, é algo particular, é algo peculiar que só você pode encontrar e, segundo Viktor Frankl, em um destes 3 elementos, destes 3 pilares. Talvez seja essa a dica mais importante que a gente tenha que dar hoje para que a gente consiga fugir aí da distimia, da melancolia e da depressão, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.